Queridos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em todos os corações neste momento. Eu sou o seu amigo pastor Davi Salles e eu desejo ler com vocês uma palavra da parte de Deus. Está registrado no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, e o verso de número 39, que diz assim: Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Estes versículos retratam os últimos momentos de Jesus, estando ele no monte, com os seus discípulos a orar, traído por Judas e ser levado pelos guardas para ser preso, julgado, crucificado e morto. O que me chama a atenção é que Jesus, em um momento de aflição, ele vai recorrer à oração. Mas quando ele vai recorrer à oração, ele chama os seus discípulos para orar. Porém, ele entra mais adentro do monte para estar em comunhão com o Pai em particular. Mas ele chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Então ele deixa os 3 discípulos em um determinado lugar e vai mais adiante ainda. Jesus, num momento de aflição, ele sabendo o que estava esperando, ele ora ao Pai, porque Jesus, ele andou nesta terra com a natureza humana. Jesus, ele teve algumas necessidades que nós temos. Alguém pode dizer assim: mas Jesus sofreu tudo, mas ele era Deus. Jesus passou por tudo isso, porque não? Jesus, ele esteve nesta terra aqui 100% homem. E como homem, ele sentiu dores, ele sentiu saudade, ele sentiu desejo, ele sentiu raiva. E todos os sentimentos que você pode sentir, Jesus também sentiu. A diferença é que para tudo isso, Jesus ele teve o domínio. Jesus ele dominou os desejos, dominou os seus temperamentos. Jesus ele teve domínio, e é isso que ele quer nos ensinar. Quando Jesus vai orar, pedindo ao Pai: Pai, eu peço que passe de mim esse cálice, mas automaticamente ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus aprende uma lição aqui. E ele vai passar agora isso para os seus discípulos, que quando ele volta a falar com eles, eles estão dormindo. E Jesus chama a Pedro e diz: será que vocês não podem velar comigo uma hora? Ou seja, vocês não podem estar comigo na mesma fiação, no mesmo propósito, no mesmo contato. É o que Jesus está procurando de crentes, homens e mulheres de Deus, que o servem, que o sigam, que o seguem, que tem a sua identidade. Ele quer que nós sejamos como Ele. Ele quer que nós velemos. Ele quer que nós estejamos atentos, porque a qualquer momento pode acontecer algo drástico em nossas vidas. E o que acontece com muitos crentes quando eles estão passando por adversidade, por algo que traz tristeza, que traz angústia, que traz luto? Esses crentes, eles vão culpar a Deus e eles vão desistir da caminhada. Ou até mesmo eles vão ter uma queda. Esta queda ela pode trazer dentro desses crentes o remorso, como aconteceu com Judas, ou ela pode trazer o arrependimento.
As pessoas com remorso, elas vão dizer assim: eu já fiz, tá feito, eu não consigo mais voltar atrás, eu não tenho mais perdão para mim. E essas pessoas, elas se desviam da presença de Deus, elas não voltam mais. São pessoas que, por causa de remorso, elas não querem mais seguir o evangelho. Diferente daqueles que fazem, que pecam e se arrependem. Esses que se arrependem, eles sabem que são frágeis, pecadores, mas eles sabem também que quando eles praticam um pecado, uma falha, e logo eles caem em si dizendo: eu falhei contra Deus, eu pequei contra o meu Senhor. E essas pessoas, elas se arrependem de coração, elas dizem: Senhor, eu não queria fazer isso, mas eu acabei caindo. São fraquezas na nossa carne que nós fazemos, que nós praticamos, mas que se nós dermos lugar ao remorso, nós não vamos seguir em frente. E muitas pessoas estão aí para te ajudar a ter este remorso, para te ajudar a alimentar esse remorso dentro de você, quando elas dizem assim: olha, você pecou contra Deus, olha, você falhou, não tem jeito, você é um falso crente, você é um hipócrita, você é isso, você é aquilo. Começa a colocar adjetivos. Mas eu estou aqui para dizer para você que eu não estou aqui para alimentar o seu pecado, porque quem peca paga pelo seu pecado. Tem um preço a se pagar por aquilo que faz. Mas eu quero te dizer que você não precisa se desviar, que você não precisa viver com esse remorso a vida inteira e se afastar da casa do Pai, se afastar de Deus. Quando Jesus chega até os discípulos e pega eles dormindo, Jesus não vai acusá-los, Jesus não vai apontar, ele só vai falar: vocês não podem velar comigo uma hora. Ele diz: orai, ou vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus, ele nos dá a opção de vigiar e de orar. São duas coisas que o crente deve ter na sua vida: vigilância e oração. O vigia, ele está atento a tudo. O vigia, ele não dorme. O vigia, ele não cochila. O vigia, ele está em prontidão. Porque se ele está guardando algo ou vigiando algo no estabelecimento, ele está ali na função de guardar o ambiente para que outras pessoas não entrem, para que vândalos não façam coisas erradas, para que não quebrem tudo, para que não invadam. Então o vigilante está ali para cuidar. Jesus disse: vocês não podem vigiar comigo apenas uma horinha. Vigiai e orai, porque a oração é fundamental para vocês se alimentarem ou alimentar o espírito e a alma de vocês, para que vocês possam prosseguir. A vigilância, ela nos dá total visão de tudo que está acontecendo. Ou seja, quando você está no seu trabalho, existe aquela piadinha suja, ou você está no ambiente onde as pessoas estão se embriagando e blasfemando de Deus, ou você está no ambiente de prostituição e você começa a ver tudo aquilo e você tem duas opções.